Olá! Nesse vídeo, vamos seguir explorando a etapa de definição da solução, desta vez vendo técnicas para a seleção de ideias. A primeira técnica que vamos falar é a prototipação ou simulação. A prototipação consiste na criação de representações visuais ou funcionais simplificadas de ideias. Essa técnica permite a experimentação antes de se escolher uma solução definitiva, minimizando riscos e otimizando recursos. Nós vamos utilizar essa técnica quando estivermos diante de situações ou soluções novas, ou seja, quando ainda não se tem muitas evidências sobre essa ideia ou quando estamos com dúvidas em relação à sua eficácia. Essas situações podem ocorrer em contextos de desenvolvimento de algum produto, como um aplicativo, por exemplo, para simular a experiência de usuários ou para testar e aprimorar processos e fluxos de trabalho. Vamos ver um exemplo de aplicação dessa técnica. Uma empresa pública possui um gasto considerável com a compra de mobiliário e, ao mesmo tempo, observou móveis ociosos em alguns locais. Nesse contexto, uma equipe sugeriu a criação de um aplicativo para facilitar a reutilização de móveis entre os setores. A equipe decidiu prototipar a ideia antes de realizar a implementação. Para isso, eles realizaram os seguintes passos. Primeiro, eles criaram um protótipo de baixa fidelidade. Para isso, eles utilizaram a ferramenta do PowerPoint e desenharam algumas das telas principais do aplicativo e as funcionalidades que ele deveria ter. Essa apresentação foi então compartilhada com algumas pessoas-chave de alguns setores, que também contribuíram com algumas ideias. Após, a equipe solicitou auxílio ao setor de TI, visando construir um protótipo de alta fidelidade. O setor de TI utilizou uma ferramenta específica para modelar o aplicativo, de modo que as pessoas-chave pudessem navegar entre as telas e simular tanto a disponibilização de imóveis como também a seleção de imobiliário para a utilização no seu próprio setor. Após todos esses passos, a equipe e o setor de TI obtiveram uma série de informações que possibilitou entender melhor a necessidade da empresa. Com essas informações, a empresa estará mais apta a decidir se o aplicativo deve ou não ser desenvolvido. A próxima técnica é a matriz de priorização. A matriz de priorização possibilita que as ideias sejam escolhidas considerando o benefício da sua realização, o tempo para o efeito da solução e o esforço para implementar as ideias. Essa técnica pode ser utilizada quando há várias propostas e é necessário priorizar as ideias. Uma das situações é quando precisamos escolher entre duas ideias concorrentes, a fim de se escolher a melhor opção. Nós também podemos ter uma situação onde se deseja executar todas as ideias, mas não é possível realizar todas ao mesmo tempo. Nesse caso, pode-se utilizar a priorização para ordenar a execução dessas ideias, a fim de se decidir por qual iniciar a implementação da solução. Vamos ver um exemplo do uso da matriz de priorização envolvendo o problema de baixa eficiência na gestão de projetos de construção civil. Para isso, vamos utilizar os seguintes critérios. Primeiro, temos o benefício, que indica o impacto da ideia na solução do problema. Quanto maior o impacto da ideia na solução, maior o benefício. Após, temos o critério do tempo para efeito. Esse critério indica a velocidade com que os efeitos da ideia agem no problema. Por último, vamos utilizar o critério do esforço. Nesse critério, vamos pensar no esforço necessário para realizar a ideia, considerando a facilidade ou dificuldade de sua execução em termos de recursos humanos, custos e operacionalização. Vamos iniciar o nosso exemplo. Uma das causas para essa baixa eficiência é a falta de comunicação eficaz entre as equipes no canteiro de obras. Aqui temos duas propostas de solução concorrentes: implementar o uso de rádios para facilitar a comunicação ou utilizar aplicativos de mensagem instantâneas. Vamos avaliar essas duas opções. A equipe do exemplo considerou o benefício da implementação do uso de rádios como médio, visto que essa proposta gera melhoria na comunicação, mas limita-se ao escopo dos rádios, não sendo possível que as equipes enviem fotos, por exemplo. Já o benefício de se utilizar um aplicativo de mensagens é alto, porque traz uma maior flexibilidade e tem um potencial maior de melhorar a comunicação.
No caso do rádio, o tempo para implementar a solução é razoável, então não resolveria o problema tão rapidamente quanto o uso do aplicativo. Por isso, a equipe classificou o tempo para efeito do rádio como médio e o do aplicativo como baixo, visto que esse último pode ser implementado rapidamente. No caso do último critério, a equipe chegou à conclusão que o esforço para implementar a solução do rádio é médio, porque envolve custo e treinamento, mas que o esforço para o uso de aplicativos é baixo, visto que as equipes já possuíam aparelhos em que o aplicativo poderia ser instalado e que já possuíam conhecimento sobre como utilizar essa tecnologia. A avaliação conjunta desses três critérios mostrou que o índice de prioridade da opção do aplicativo é maior do que o do rádio. Assim, a equipe optou por implantar os aplicativos de mensagens. Esse mesmo procedimento foi aplicado para avaliar duas propostas complementares para sanar a escassez de materiais no canteiro de obras. Seguindo o índice de prioridade, a equipe optou por primeiro estabelecer parcerias com fornecedores confiáveis e depois implementar um sistema de gestão de estoque. Ao iniciar a etapa de seleção de ideias, tenha em mente que, dependendo do caso, você pode escolher uma das técnicas apresentadas ou utilizá-las de modo complementar. Por exemplo, conforme a situação, pode-se prototipar todas as ideias propostas e depois realizar uma priorização. Mas também é possível selecionar as propostas por meio da matriz e prototipar somente as ideias selecionadas. Assim, sempre avalie o que melhor se aplica ao problema que você está solucionando. Obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo.